Olá, meu nome é Gabriela Pérez, tenho 8 anos de profissão como social media e aqui você vai ter acesso a um curso completo e o melhor, de graça, aqui no YouTube. Você vai aprender além da parte técnica, que é muito importante, vai aprender muito sobre gestão, como escalar o seu negócio, como viver realmente dessa profissão, como escalar o seu faturamento, se organizar para que essa profissão não seja apenas uma renda extra, e sim uma construção de carreira para que você realmente viva bem dessa profissão. E por que eu resolvi trazer esse curso de forma gratuita? Há 8 anos atrás, quando eu comecei estudando no gratuito. Os meus primeiros clientes, eles vieram através do meu conhecimento no gratuito. Eu pesquisei muito, eu fui muito a fundo, eu realmente sou uma pessoa curiosa, não fiquei esperando cair do céu, fui atrás. Alguém me pediu alguma coisa que eu não sabia fazer? Eu ia lá, pesquisava, falava, fechava, falava que sabia, ia pesquisar, ia resolver. Então, assim, o que eu penso sobre isso? A gente não precisa de grandes cursos, de coisas muito caras, para a gente conseguir ter essa profissão. Acredito que, para começar, um curso completo, que é o que você vai encontrar aqui, já dá certo. Depois, você consegue escalar e aí você pode comprar uma mentoria, você pode ver um curso para ver se seus processos estão corretos. Mas o básico para você viver dessa profissão, assim como eu vivi, você consegue sim aprender de forma gratuita. E é isso que eu quero trazer para você aqui. Minha forma de ensinar, o meu método, funciona da seguinte forma. Comece simples com o que você tem. Teste, aprenda fazendo e evolua a sua entrega. Foi assim que foi para mim e é isso que eu vou ensinar para você hoje. Vamos começar então? Então vamos lá, o que é ser um social media? O que ele faz? Quais são as suas responsabilidades? Tecnicamente, um social media é criar estratégia de conteúdo, cuidar do posicionamento da marca, atrair os olhares para aquela marca. Só que a gente sabe que, na realidade, quando a gente fala de social media, a gente acaba trazendo um pouco mais de tarefas para essa função, tá? É o ideal? Não sei. É a realidade? Sim. Então, o que acontece muito é que a gente tem essa base que o social media, sim, ele é quem cria estratégia, ele vai posicionar o cliente no mercado, ele vai criar uma linha editorial para criar os conteúdos, e não é para ele colocar, né, a mão na massa. Geralmente a gente delega. Porém, gente, vamos ser realistas, quando a gente começa um negócio, a gente consegue delegar, se a gente começa lá de baixo, o que a gente tem, não foi minha realidade. Eu deleguei depois de muitos anos de profissão, porque eu comecei do zero, eu comecei com um computador totalmente quebrado, sem brincadeira. Eu apoiava, sabe aquela a parte que o computador tem a tela e o teclado. Eles eram só estavam ligados por um fio, sem brincadeira. Eu colocava uma garrafa atrás para segurar e eu consegui trabalhar. O meu celular, eu não lembro nem qual era a marca, gente, mas era um celular comum, velho, com a imagem bem ruim. Eu criava os meus stories naquela época que começou os filtros, com aqueles cílios enormes, aquelas, gente, totalmente caricato, que para mim estava bom naquela época. Eu criava conteúdo. Eu morava numa casa bem antiga, bem velhinha mesmo, onde as paredes tinham muitas rachaduras. Eu colocava um pano atrás para eu poder gravar meus conteúdos. Eu não tinha um ambiente instagramável, mas eu tinha um vaso com aquelas espadas de São Jorge. Era o que eu tinha e eu fiz, deu certo. Então, assim, eu vou falar com vocês aqui a realidade. Então, tecnicamente, a gente tem que ser social media? Tem, mas vamos falar na realidade que a gente acaba fazendo outras funções, a gente acaba acumulando funções porque a gente precisa de cliente, a gente quer dar certo. É assim que foi para mim. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais do que só um planejamento estratégico. A gente cria as artes, a gente posta as artes, tem gente que até responde do cliente lá no WhatsApp ou no direct, responde mensagem, enfim, dá um up ali no engajamento do cliente. Tem gente que edita Reels, posta em outras redes sociais, então é um emaranhado de possibilidades que a gente pode fazer. E é errado abranger a sua entrega nesse sentido? Eu não acho, se você cobrar o correto por isso, né? A gente vai falar sobre precificação em outro vídeo, mas eu faço até hoje, gente. O cliente me perguntou, outra pessoa pediu, vai pagar? Eu posso fazer? Eu faço, eu entrego, não tem problema nenhum. Aqui não tem preguiça, eu não deixo o cliente na mão. Eu abranjo os meus serviços para atender as pessoas. Importante, dentro da profissão social media, a gente pode atuar em várias vertentes diferentes. A gente pode ser urgência, ou seja, microempreendedora, onde você começa e você faz tudo, né? Você capta cliente, você resolve, você faz a estratégia, você faz os processos, você põe a mão na massa, então é você e você mesmo ali. Geralmente é assim que a gente começa. E esse curso você vai ver que ele é mais direcionado para essa pessoa, para quem quer ser empreendedora na área de social media. Você pode atender outras agências, você pode trabalhar como PJ, como CLT, tem gente que contrata social media, não paga mal. Então depende muito do que você procura dentro dessa profissão. Você também pode ser só um freelancer, você tem outro trabalho, você quer fazer um extra, ok.
Mas esse curso ele vai ser um pouco mais direcionado para quem quer ser empreendedor. E por quê? Vou te falar por quê. Porque é o meu preferido. Eu acho que é super inteligente e super interessante você começar como empreendedor. Por quê? Porque a gente tem mais possibilidades de escalar, fazer mais dinheiro. Então, o que a gente pode fazer? Ter a sua própria urgência no início, né? Então, você vai ter que mudar a sua postura, tem que se comportar como dono, isso é muito importante. Você pode dar mentorias, consultorias, ajudar outras pessoas, trabalhar como afiliado ou ter o seu próprio produto. Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem muitas possibilidades para monetizar. E a profissão social media é, ó, um chuchuzinho para isso. E assim, eu vou ser muito honesta, direta e quero alinhar uma coisa com você. Essa é uma profissão que ela não é difícil, mas ela também não é super fácil, como a gente vê por aí muita gente vendendo. Você não vai viver disso em 30 dias, não vai aprender tudo só assistindo o vídeo, você não vai crescer sem errar, você vai aprender fazendo. É aqui que muita gente acaba travando, porque começa a errar, dá uma coisa errada, um cliente vai embora e aí, vou desistir. Gente, não é assim que funciona. Se você quer ter um crescimento, tem um objetivo de carreira como social media, quer fazer da profissão o seu ganha-pão, você tem que ser resiliente nessas questões. As coisas vão dar errado, você vai se frustrar com pessoas, você vai errar muito, tem cliente que não vai ser legal. Paciência faz parte do processo. Então, se você quer fazer parte dessa profissão, você tem que testar sem ter certeza que vai dar certo. Vai ter que errar sem ficar desistindo. Você tem que ajustar os pontos sem ficar se comparando, porque só assim a gente evolui nessa em qualquer profissão, certo? E outra coisa muito importante, a gente não precisa saber tudo, você não precisa saber tudo para começar essa profissão. Você pode ir aos pouquinhos. Como eu te falei, eu comecei aprendendo no gratuito. Eu não sabia tudo e eu não sei de tudo. E a gente consegue cliente, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Você precisa ser curioso e inconformado, sempre tentando buscar mais. Então, vamos deixar um combinado aqui, que a partir das próximas aulas a gente vai ter uma postura, que é o quê? Tudo que você aprender, você vai tentar aplicar. Pensa, como que eu posso aplicar isso que eu aprendi hoje? Para te ajudar nisso, todas as aulas, eu vou trazer alguns exercícios para você. Então, tendo consciência de tudo isso, de como funciona essa profissão, do que a gente pode fazer com ela, eu já vou deixar um spoiler do que a gente vai falar na próxima aula. E para mim, sem brincadeira, é uma das coisas mais importantes. Se não fosse o meu carão e colocar a vestimenta de que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sou profissional, que eu vou vencer, não tinha dado certo. A gente vai falar sobre mentalidade e postura profissional. E agora que a gente vai finalizar essa aula, que foi uma introdução, eu quero que você faça um exercício, que é para te ajudar mesmo. Vai pegar um bloco de notas ou um papel e vai escrever. Por que eu quero ser social media? Responda. Por que você quer ser social media? 2, você quer uma renda extra ou realmente quer construir uma carreira nessa área? E 3, quanto você pretende ganhar financeiramente com isso? Parece perguntas bobas, simples? Até são, mas dela que você vai ver qual que é o direcionamento que você vai tomar a partir desse curso. É muito importante ter clareza da onde a gente quer chegar. Se você fizer esse exercício, posta no seu Instagram, me marca lá na minha rede social, que é @oficina do social media. Eu ver dentro dessa oficina, ó, as pecinhas começando a se juntar. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, manda para mim lá no meu direct, eu ajudo você. Um beijo, até a próxima aula.